Olá, amados perfumados, bom estar com vocês. A resenha de hoje é sobre um perfume fresco, um perfume Contratico, né, nacional, que é inspirado numa perfumaria de nicho, perfume fresco de perfumaria de nicho, perfume cítrico. Então, você que gosta de perfumes cítricos, perfumes frescos, perfumaria de nicho, então fica até o final do vídeo, que esse vídeo aqui ele é para vocês, viu? Check it out. Se acabou. Power on. Se acabou. Se acabou. Check it out. Se acabou. Eu me chamo Leandro, esse é o canal do Amados Perfumados, então já vou pedir para vocês deixarem like no conteúdo, me seguir nas redes, compartilhar, tá? Pessoal, dar aquela força, dar aquela moral, para a gente fortalecer o trabalho e trazer cada vez mais perfumes para vocês aí, para fazer uma resenha sincera, uma resenha, né, o mais detalhada possível, e aqui não tem mentira não, viu? Aqui é sem jabá e sem mentira, tá bom, pessoal? Então vamos lá, começar falando desse carinha aqui, do Décima, tá? Da JA Essence de la Vie. Ele é contratipo do Aquadécima, da casa ou de Italy, né? Ou de Italy, né? Eu vou começar mostrando primeiro a caixa, que é a caixa da JA Essence de la Vie, tá? Aqui é a caixa de outros perfumes que eu tenho, tá? O Sparking Bucket, né? Mas como só muda o nome do perfume, então eu vou mostrar a caixa para vocês, porque a caixa do perfume do Décima, ela tá guardada, né? Tá dentro de uma bala, em cima do guarda-roupa. Então, tá? Uma caixa assim que, ao meu ver, ela é bonita, mas ela não é prática, né? Ela tem encarte aqui, né? Podem ver. E aí o perfume, você tira, ele é acomodado aqui, né? Então aqui é a caixa, certo? Só que essa acomodação, ela não é boa, ao meu ver, né? O perfume ele fica solto, né? O perfume pode cair, né? E também, aqui nas outras caixas que eu tenho, essa, ela tá bem firme aqui, bem durinha, porque eu tirei, assim que o perfume chegou, eu tirei ela e guardei. Mas outros perfumes que eu dei pra minha esposa, né, pra minhas filhas, e fica tirando e colocando aqui, isso daqui ele começa a sair, né? Ele começa a amassar e o perfume começa a ficar solto dele. Então, corre risco de queda, né? Então, assim, é uma caixa que eu particularmente não acho prática, né? Mas é inegável que ela é bonita, né? Então, agora vamos falar aqui do perfume, que é o que importa, né? E vamos falar das primeiras impressões. Então, como que esse vídeo ele vai ser baseado, né? Eu vou trazer para vocês as notas de abertura, né? Que é quando você borrifa o perfume, você sente as notas entre o primeiro segundo e até 2, 3 minutos, né? Então, essas notas que elas saem primeiro no perfume, tá? Geralmente são notas mais cítricas, notas mais frescas. Aí depois disso, a gente vai começar a pegar a evolução do perfume, né? Depois de 2, 3, 5 minutos, né? Começa a entrar as notas de coração do perfume. Então essas notas, elas geralmente são as que mais permanecem na fragrância, né? Então ela fica de 2 a 3 minutos e pode perdurar até 2, 3, 4, 5 horas, dependendo da nota de coração. Às vezes ela fica a vida toda da fragrância, né? E depois, por fim, a gente vai falar das notas de base, né? As notas compõem a base da fragrância, que ela dá mais sustentação. Geralmente as notas de base, elas aparecem depois de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas ou mais, né? Geralmente, tem algumas notas que após 1 hora e meia já aparecem nas notas de base, e tem algumas notas que elas só vão aparecer depois que algumas notas de saída assentar, ou algumas notas de coração assentar, né? Então vamos lá fazer a resenha desse carinha aqui. Vamos lá pegar a saída do perfume. Né? Acabei lhe mostrando o frasco direito. Aqui atrás está meio apagado, mas tem a data de validade do perfume, tá? Concentração Del Parfum, né? 50 ml, né? Ou seja, significa que a concentração de óleos essenciais desse perfume, ela é entre 15 e 25%, tá? Então, para um perfume fresco, isso é muito bom. Né? Vou pegar aqui a fita olfativa. A fita olfativa. Vamos lá, primeiras impressões, Décima. Ó, o borrifador. Esse perfume ele é fresco, ele é cítrico, tá? Ele é um cítrico aromático, né? Amadeirado, né? Aqui a gente já tem uma explosão cítrica com bastante limão, tá? Ele é um limão cortante, tá? Muito agradável, tá? E é impressionante aqui a pureza dessas notas, tá? São notas muito límpidas, né? Como eu falei, ele é inspirado num perfume de perfumaria de nicho,
Então, geralmente, os perfumes de perfumaria de nicho eles têm muita qualidade. Eu vou primeiro falar aqui das notas aqui, que está descrito no site da J. Essence de la Vie. Eu só vi uma diferença pro perfume Aquadécima, né, na pirâmide olfativa. Mas a pirâmide que tem aqui no site da J. Essence de la Vie é limão, mandarina, folhas de hortelã, isso no topo, tá? Na saída tem Neroli, Petit Grain, Edione. Para quem não sabe, Edione ele é uma molécula sintética que ele simula a nota do jasmim, tá? Lá na pirâmide olfativa do Aquadécima, que eu peguei lá no Fragrantica, não tem o Edione e também não tem jasmim, tá? Mas aqui na pirâmide da J. Essence está constando nas notas de coração. E nas notas de base a gente tem aqui madeira branca e vetiver. Então, voltando aqui ao perfume, é um limão muito natural. É como se fosse uma mistura daquele limão Tahiti que a gente compra no supermercado, né? Aquele limão grandão, mas bem suculento mesmo, com muito caldo, né? Muito suco. Aqui a mandarina, ela é meio adocicadinha, tá? Ela é bem confortável e ela traz uma certa simplicidade, né? Uma certa metalizada na fragrância, né? Junto com a nota de Petit Grain, que ele já aparece aqui. O Petit Grain é uma nota de grama, tá? Então é um aspecto como se fosse de grama cortada, tá? As notas de hortelã aqui também, ela vem deixando a fragrância bem confortável, tá? É uma hortelã levemente, né? Levemente herbal, né? Mas como se fosse um chazinho de hortelã, tá? É muito confortável, né? Então a saída do perfume ela se resume nessa base cítrica bem acentuada, tá? Mas aqui é impressionante a qualidade das notas, tá? Impressionante o trabalho que a JA fez nesse perfume. Muita qualidade, muita naturalidade. A perfumaria de nicho, ela se resume a qualidade de matérias-primas, perfumes exclusivos e perfumes com muita qualidade de matéria-prima. Então aqui a matéria-prima é bem natural, tá? Então, limão, mandarina, tem folha de hortelã, né? O Petit Grain ele já aparece após 1 minuto, né? 1 minuto, uns segundos, tá? Então ele dá uma vibe de grama cortado, o perfume ele fica com uma vibe metalizada. O Neroli, ele também aparece, né? Em poucos minutos, 2, 3 minutos o Neroli já aparece. Então então ele não é um Neroli muito cortante e desafiador. Esse Neroli aqui, ele é um Neroli bem assabonetado, tá? E essa junção do Neroli com o jasmim trouxe essa suavidade pro Neroli. Então ficou um Neroli muito agradável, tá? Muito assabonetado. Então quem curte essa vibe cítrica de perfumes assabonetados tende a gostar desse perfume. Desde que gostem, falando de novo, gostem de perfumes cítricos, né? E tenha uma afeição, né? Já tenha tido contato com algum perfume de nicho ou algum contratipo de perfume de nicho, né? Porque aqui as notas são muito naturais. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa ela fala que esse perfume tem cheiro de pimenta, né? E não é pimenta, é a grama. Esse perfume é zero pimenta. Já a minha filha pequena, ela também fala que tem cheiro de mata, ela não gosta, né? Então, assim, a nota de Petit Grain aqui ela é bem acentuada no coração, né? Esse perfume aqui ele se resume a 2 fases, né? A fase da estrela limão, hortelã e Petit Grain, né? Então essa é uma fase dele. E depois ele tem uma outra fase com o Neroli sendo a estrela, tá? Então a primeira fase é limão, né? O hortelã, né? Dando uma suavizada e o Petit Grain dando uma metalizada e depois fica essa vibe assabonetada sendo a estrela o Neroli, tá? Junto com o jasmim, né? Com as notas florais. Aqui é a saída do perfume, tá? Que eu tô borrifando na fita. Na fita olfativa, geralmente as notas de base do perfume, que são as notas mais densas, elas não vêm na fita ou vêm muito suave. Então, para isso, eu borrifei o perfume em diferentes lugares e em diferentes momentos. Então, aqui eu tô com o residual do perfume de ontem, tá? Mas como eu usei esse perfume ontem, então eu consigo lembrar a secagem do perfume. Aqui na mão, borrifei ele cerca de 40 minutos atrás, 30 minutos atrás, para pegar a evolução do perfume e as notas de coração, e aqui na fita para eu pegar a saída, né? Então, recapitulando, né? Saída cítrica, né? Depois de poucos minutos já entra as notas de coração, né? E agora nas notas de coração, depois de 30 a 40 minutos, aqui na fita bastante Petit Grain, bem metálico, tá? Aqui na mão depois de 40 minutos, que as notas de coração elas já tomaram conta da fragrância,
ela tá metalizada, mas ela já tá um pouquinho mais leve. E aqui o limão, ele tá com uma estrela ainda, tá? Um limão assim bem acentuado, bem suculento, com muito caldo. E eu vejo ele como se fosse uma mistura do aquele limão Tahiti com limão pequenininho, né? Um limão que quando ele fica maduro ele fica bem amarelo. Eu não lembro o nome desse limão e ele é pequeno, né? Então para mim é como se fosse a mistura desses dois limões, o limão que tem aqui. Muito natural, muito natural. A tangerina aqui trazendo um leve dulçor, ou a mandarina trazendo um leve dulçor. Aqui, depois de 40 minutos, entre 30 e 50 minutos borrifados, eu consigo sentir alguma nota cremosa que ela tem a ver com a base da fragrância, né? Que eu falei que a base aparece de 40, 50 minutos, uma hora e vai até o resto da fragrância. A base desse perfume na pirâmide olfativa, ela é vetiver e madeiras brancas, então não é especificado quais ingredientes, quais notas são essas madeiras brancas. Mas pela cremosidade, eu arrisco o palpite de ser sândalo, mas se for sândalo é bem pouquinho, tá? Bem pouco mesmo, porque ela fica levemente atalcadinha, né? Fica cremosa, levemente atalcada essa secagem. Então aqui pode ser sândalo, mas se for só um pouco, mas eu acredito que mais do que o sândalo possa ser a Caligawood ou agarwood, né? Numa dose pequena. E eu acho que tem também meu Deus do céu, agora esqueci a nota. Que eu acho que tem. Ah, cachemir. Então eu acho que pode ter cachemir aqui nessa secagem, né? Eu acho que a vetiver, ele é descrito, mas eu não consigo perceber o vetiver aqui. O vetiver aqui ele só veio só para dar uma base na fragrância, nem no residual, que tá aqui no meu antebraço, residual de ontem à noite. Eu borrifei ele pra fazer esse resenha ontem à noite, mas eu tava muito cansado, acabei não fazendo. Mas o que eu sinto é aqui mesmo, é essa base de madeiras brancas que não tá escrita na pirâmide quais são, mas eu acho que é isso mesmo. Ou a Caligawood ou a Agaúde com a Cachemir, tá? Âmbar eu não acredito que tenha, apesar de estar levemente atacado aqui, né? Mas eu acho que a sugestão seria maior nos Akaligaúde ou Agaúde e na Cachemir, tá? Agora vamos falar a proposta de uso dessa fragrância. O décima, como eu falei, ele é um perfume muito fresco, tá? Então ele é um perfume bem cítrico, um perfume com essa base floral, né? Um perfume muito confortável. Essas madeiras que tem na base aqui não trazem nenhum tipo de desafio para o perfume, pelo contrário, elas acabam suavizando, né? Os ingredientes mais cítricos, mais evidentes em si, né? Uma coisa que eu não falei na evolução do perfume, né? Nas notas de coração, depois de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas aplicada, o petit grain, ele dá uma amenizada, não fica um petit grain tão metálico, né, tão de grama cortada, ele dá uma suavizada. Depois de 4, 5 horas, o limão, entre 3 e 5 horas, o limão ele dá uma baixada boa, né, e aí a estrela da fragrância fica as notas florais, né, então fica bem assabonitado, do neroli com o edione, né, que é a molécula que simula o jasmim, né, e aí o residual do perfume, depois de 6, 7, 8 horas, né, para mais, a residual do perfume e o limão ainda já não aparece mais, né, então fica essa base floral, as notas de coração dele, floral aqui, essa bonitada, e fica essa cremosidade da base amadeirada, tá? Mas vamos lá, voltando na proposta de uso do perfume. É um perfume para brilhar no verão, no calor extremo, tá? Então é um perfume que você pode borrifar 7, 8, 10, 12 vezes sem dó, tá? Ele é um perfume muito fresco, muito cítrico, com essa vibe floral sabonetada. Então é uma ótima pedida para climas quentes, tanto para trabalho, para sair, para passear no dia a dia, para borrifar em casa. Então esse perfume é um perfume muito fresco, tá? Então se você gosta de perfume fresco, perfume cítrico, perfume com essa vibe sabonetada, tá aqui, ó, décima da JA Essence de la Vie. Impressionante o que a JA fez com os ingredientes, com a qualidade das matérias-primas desse perfume. Agora vamos falar da vibe do perfume.
O décima ele é um perfume que muitos falam que seria uma versão melhorada, né? Uma versão mais fácil do perfume da Sejoff, o Renaissance, tá? Então seria como se fosse uma versão mais aparada, mais fácil, tá? Eu não tenho Renaissance, tá? Eu já senti ele umas 2 vezes na loja, tá? Então assim, eu não tenho muita recordação olfativa do Renaissance, até porque eu borrifei ele na fita olfativa, então eu não peguei toda a evolução da fragrância, não peguei como a fragrância ela se desenvolve em si. E na loja eu achei ele muito agradável. Eu comprei um contratipo do Renaissance, também da J Essence, o Sparkling Bouquet, e ele realmente vai na proposta, tá? Só que o Sparkling Bouquet da J, inspirado no Renaissance, ele é mais almiscarado, né? Aí aqui a gente já tem uma outra faceta mais assabonetada, tá? Então ele vai na vibe do Renaissance, né? Dizem, tá? Porque eu não conheço o Aqua Décima, né? O perfume de nicho, tá? Mas o décima, ele vai na vibe sim do contratipo do Renaissance, né? Só que porém lá ele é mais almiscarado, muito mais cremoso, e aqui ele tem uma vibe mais cítrica, mais cortante, né? Vamos falar do desempenho desse carinha? Na minha pele ele desempenha muito bem. Não são todos os perfumes que na minha pele desempenham tão bem, né? Principalmente a perfumaria designer, né? Perfumes que, por exemplo, Aqua Dior, CMA, Giorgio Armani, né? Armani. Então, esses perfumes designers, né? Importado que todo mundo usava nos anos 2000, né? Começo dos anos 2000, 90, que eles tinham um desempenho muito bom. Atualmente na minha pele, muitos deles têm deixado a desejar. Principalmente depois de 1h30, 2 horas borrifado, porque quando a fragrância ela baixa na pele. Então ela fica muito rente à pele, diversos perfumes de design na minha pele. Porém aqui, eu achei o desempenho dele muito bom. Ele ele projetou entre 1h30 e 2 horas, né, entre 1 hora e 1h30, né, essa faixa, 1 hora, 1h30, 2 horas, né, mais para 1h20 para 2 horas, e ele fixou por 9, 10 horas, tá? Então ele é um perfume cítrico, um perfume que sai, geralmente esses perfumes bem cítricos, eles têm uma projeção muito alta, né? Então você espirra ele, coisa de 2 metros ele está projetando, né? E aí depois de 2 horas ele baixa mais na pele, né? Mas você sente ele presente conforme você movimenta, né? E aí depois de 8, 9 horas ontem, eu cheirando o braço, né? Eu não precisava colar a pele no nariz para sentir o perfume, né? Com a pele assim, eu já sentia ele. Então é um perfume que ele entrega aí de 8 a 10 horas de fixação. Então para um perfume fresco, isso é muito bom. Para vocês terem uma ideia, eu borrifei ele ontem, 11 da noite, aqui no antebraço esquerdo, para fazer a resenha, e aqui ainda está o residual, e agora vai dar 11 horas da manhã. Então já é quase 12 horas. Mas aqui já é o residual colando o nariz na pele, tá? Sem colar o nariz na pele, de 8 a 10 horas, o décima entrega, tá? Então uma ótima pedida para perfume fresco, tá? Me surpreendeu o desempenho dele, até porque em algumas resenhas eu vi o pessoal falando que durava 5, 7 horas, né, 8 horas, e na minha pele foi de 8 para 10 a fixação, tá? E ele sai projetando muito bem aí nas 2 primeiras horas. Considerações finais do décima. Vamos lá. É um perfume que exige um certo desafio para quem não conhece perfumaria de nicho, não tem nenhum contato, porque aqui a naturalidade das notas assusta, né? Tem gente que vai falar que isso daqui tem um cheiro muito acentuado, puro limão. Tem gente, como a minha esposa, que vai falar que tem cheiro de pimenta, e não tem, é por causa do ingrediente do Petit Grand, que ele deixa a fragrância metalizada, né? Que é um cheiro de mato, né? Como se fosse de capim, de mato. A minha filha fala que ele tem cheiro de... Eu não vou falar o termo, porque... Mas vou falar só metade. Ela fala que ele tem cheiro de mato com um negócio de cachorro. Então assim, é uma fragrância que para mim ela é fácil, né? Para quem já tem contato com perfumaria de nicho ela é fácil, mas para quem talvez só conheça Boticário, Avon, Natura ou um ou outro perfume importado, pode ser que ele exija um pouquinho de desafio. Então, lá dentro da própria JA, tem um site deles que, se não me engano, chama JA Decantes, que eles têm a fração dele de 15 ml. Então, vocês podem comprar qualquer perfume lá com a fração, tá? Lembrando que, infelizmente, essa resenha não é patrocinada, não sou patrocinado pela JA. Eu falo porque eu gosto, porque eu tenho e porque eu quero trazer conteúdos para vocês, tá? Então, para mim, ele não tem desafio, mas para quem não tem contato com perfumaria de nicho, é interessante você
comprar esse decante, essa versão de 15 ml, para você ir tendo contato. Quando eu borrifei ele a primeira vez na pele, não me pegou, né? Segunda vez, já gostei um pouquinho mais. Terceira vez, já gostei muito. Então hoje eu gosto muito, depois de 3, 4 usos, né, para frente, eu gosto muito dessa fragrância. A minha esposa, primeiro contato, não gostou. Minhas filhas, primeiro contato, não gostaram. Segundo contato, não gostaram. Terceiro, não gostaram. Quarto, não gostaram. Aí até que, depois de eu borrifar, na minha filha, um dia, para minha filha ir para a escola, né, a contragosto, ela foi para a escola. Aí minha esposa, que perfume gostoso. Eu falei, pois é, aquele que você não gosta, que você fala que tem cheiro de pimenta, tem cheiro de mato. Ela, nossa, gostei. Aí ela sente de novo, depois fala que gosta, que não gosta. Então, assim, é um perfume que às vezes ele não pode te pegar no primeiro uso. Mas por ser um perfume fresco, com desempenho muito bom, se você gostar dessa vibe cítrica saboritada, você tem que conhecer, tá? Porque a naturalidade das notas aqui é impressionante. Então, ele é um perfume que ele pode não agradar a todos. Às vezes ele pode não te agradar no primeiro, no segundo, no terceiro contato. Mas eu gosto muito desse perfume. Esse perfume me pegou depois da segunda, da terceira vez, tá? Então hoje, pelo menos uma vez por semana, eu acabo usando ele, né? Olha, ele chegou tem menos de um mês, né? E olha o quanto que eu já usei já. Já usei quase um dedo de perfume, né? Então é um perfume que pelo menos uma vez por semana eu borrifo. E como eu tenho na faixa de 40, 50 perfumes, para eu usar um perfume toda semana, é porque realmente eu gosto, tá? Então é um perfume assim que eu recomendo, tá? Quem não tem contato com perfumaria de nicho, conheça, tá? Esse daqui é um perfume fresco muito agradável. E ele é compartilhado, tá? Homens e mulheres podem usar tranquilamente. Bom, amados perfumados, essa resenha vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aí o mais detalhado possível para vocês da resenha. E sempre esse vai ser o formato daqui para frente no YouTube, tá? A gente vai falar da apresentação do perfume, a evolução, as características, a vibe, as considerações finais, né, com a minha opinião. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Eu não posso deixar de pedir para vocês seguirem, compartilhem, me ajuda aí pra gente alavancar esse canal. A gente tá no comecinho aí, então hoje eu não tenho nem 100 inscritos, então é um trabalho de formiguinha, tá? E a gente precisa crescer pra gente acabar trazendo melhorias, né? Comprei esse microfone agora há pouco tempo, mas eu quero um microfone melhor, né? Só que o microfone melhor é 1.000 e pouco, 2.000, né? Aquele microfone que é topzera mesmo, né? Esse microfone eu paguei menos de R$200, né? Um microfone de entrada, né? Então a gente está começando o canal e eu quero trazer melhorias, eu também quero trazer mais conteúdo, mais perfumes para vocês, tá? Então não esqueça de compartilhar, dar o joinha, me ajudar aí nessa missão, tá certo, amados perfumados? Então, uma excelente Semana Santa aí para vocês, tá? E vejo vocês na próxima.